vim até com uma palavra que acabei de pregar ali na live sobre Josué capítulo 14, os benefícios da perseverança, da constância, o papel de Deus, o papel do homem. Estava ali agora em uma live abençoada, com algumas pessoas espalhadas pelo Brasil, mas chegando aqui o Espírito de Deus fez queimar no meu coração essa palavra, e eu até peguei um resumo da pregação de ontem, do conselho de ontem, virei aqui a folha para escrever o que Deus começou a me dar, e eu quero ser fiel com aquilo que o Pai me entregou, porque Ele sabe com quem fala, por que fala, para que fala, e o motivo de tudo. Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, e eu posso acreditar que a mensagem de hoje está debaixo de um conceito não só exortativo, mas alertativo, e nós estamos no tempo do fim, a gente precisa muito receber tudo aquilo que Deus está nos dando, através da sua palavra, como direção, despertamento, para a gente ficar bem atento, bem atento. Esse é o tempo em que precisamos estar mais atentos do que nunca, muito atento. Eu sinto que Satanás está com muita pressa de tragar, porque ele sabe que os dias são findos. Nós estamos vendo aí não só no mundo, mas estamos vendo também já no Brasil o que está acontecendo. Então, é o fim dos tempos. A natureza está gritando, os homens estão gemendo, o universo está sinalizando. Teremos aí daqui uns dias o grande temporal solar, onde ficaremos sem internet no mínimo 3 meses. Então tudo está culminando de forma confirmadora, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não cai por terra. Está tudo escrito. Agora nós estamos acompanhando as informações, informativos. A cidade de Maceió, ela está afundando 50 centímetros por dia. Regiões, se você não sabe disso, vilarejos e setores estão sendo desocupados. Agora pense comigo, irmãos. O que vale o homem? O que vale ser orgulhoso, metido, ganancioso, gananciosa, presunçoso? Imagina uma pessoa que levou a vida toda para construir uma casa para ele, para seus filhos, comprou um terreno espaçoso e fez tudo lá, e agora pensa que vai gozar da vida e de repente recebe uma informação como forma de lei sendo aplicada, que tem que desocupar porque aquilo ali vai sumir. Uma vida toda perdida. É nisso que culmina o homem, é nisso que vai culminar a humanidade. Então a gente tem que se apegar com Deus. A gente tem que se apegar com a fé, a gente tem que se apegar com a palavra. Os dias são findos. A gente trabalha, estuda, cursa, faculta, como se isso não fosse acontecer, mas preparado, sabendo que está debaixo do nosso nariz. Está debaixo do nosso nariz. E não vem com essa história dizendo que o mundo sempre passou por isso, porque você está sem informação. O que está acontecendo no nosso tempo nos leva a crer que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a última geração, antes da vinda de Cristo. Poucos dos irmãos que têm filhos bebês verão seus filhos crescer e casar. Não vai dar tempo. Pelo que a Bíblia diz, pelo que estamos vendo, Jesus está às portas. A apostasia já aconteceu, a frieza aconteceu, está aí, a falta de amor há muitos anos acontecendo. O ser humano vale hoje o que ele tem, não é mais o que ele é. Apostasia eclesiástica, espiritual, ministerial, bíblica. Então os sinais estão aí. Agora, cada um que cuide de si, porque a trombeta vai soar a qualquer momento e a igreja vai desaparecer da terra. Então a gente tem que estar muito atento. E o Espírito de Deus queimou meu coração dentro de um conceito exortativo, alertativo, porque a história do Gênesis capítulo 3, ela se repete em nosso meio, porque a atuação de Satanás continua sendo a mesma. E desde quando no princípio houve a queda dos 5 sentidos,
De lá para cá, no decorrer da história, a gente vê que todo prejuízo espiritual, todo prejuízo moral, todo prejuízo ministerial, todo prejuízo familiar, todo prejuízo financeiro, é resultado dessa queda dos 5 sentidos. Porque é exatamente assim que acontece. Tudo estava muito bem com a presença de Deus. O próprio Deus descia todo dia, no virar do dia, por volta de 18 horas, para estar com Adão e Eva. Eles tinham ali a plenitude da presença de Deus. Na verdade, Deus já via aquilo ali como o seu tabernáculo, o seu santuário, a sua morada também. Porque o propósito de Deus sempre fora transformar terra e céu numa coisa só. Mas desde o Gênesis capítulo 3, que o homem vem atrapalhando com a queda dos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Satanás não precisa de muita coisa. Ele só precisa te pegar através de um desses sentidos. Então, desde o Gênesis capítulo 3, onde houve a queda espiritual, moral e física de Adão e Eva, que a humanidade ela vem enfrentando isso. Debilidades, problemas, crises que são geradas no íntimo do nosso ser. E essas crises que são geradas, esses problemas que a gente tem dentro de nós, são resultado de uma semente que entrou da parte de Satanás por um desses sentidos. Então tudo estava muito bem. Satanás usou uma serpente e ele virou a cabeça de Eva. Eu não sei onde Adão estava nesse momento, mas ele virou a cabeça de Eva e ali houve a queda, que culminou e resultou na decadência da humanidade. Então é necessário a gente entender que nesse tempo de conflito, nesse tempo de guerra, porque a pressão está grande, estamos em batalha, estamos em guerra, nós temos que blindar, nos blindar. Que a nossa oração hoje seja essa. Para o teu coração continuar limpo, tu não pode permitir que Satanás pegue a sua audição. Para o teu coração continuar limpo, você não pode permitir que Satanás pegue a sua visão. Para o teu coração, quem está me entendendo, irmãos? Para o teu coração continuar limpo, tu não pode permitir que Satanás pegue os seus sentidos. Porque quantas pessoas enfraquecidas, desviadas, mortas. E a gente não pode julgar ao ponto de dizer que aquele irmão desviou fulano, aquela irmã desviou o Bertando, o fulano está enfraquecido porque fulano, não. A brecha é dada de forma individual. A pessoa sempre vai procurar o que ela quer ouvir. Aí Satanás pega desses artifícios, dessa situação, e ele vai tomando a pessoa com a semente maligna. Então Eva, ela ouviu a serpente, ela começou a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal como nunca havia olhado, porque tudo começou quando ela ouviu. Então você não pode comer aquilo lá, o que é isso? Você não pode comer. Olha lá. Ela ouviu e se atentou e começou a olhar. Então depois de ouvir, ela começou a ver aquilo que não deveria ver. E quando a gente ouve o que não deveríamos ouvir, ou não temos estrutura para ouvir, a gente vai começar a ver coisas
que parece que os nossos olhos foram abertos, e foram realmente, mas enquanto os nossos olhos se abrem, por causa dessas informações do inimigo, a nossa visão espiritual se fecha. Então Eva, quando viu, ela começou a perder a visão espiritual. E ao perder a visão espiritual, por ter emprestado os ouvidos e os olhos para Satanás, começou a haver uma queda interior. Porque antes de toda queda explicitamente externa, sempre haverá uma queda interior. Alguém diz assim, mas fulano desviou da igreja. Estava desviado há muito tempo. Fulano morreu espiritualmente. Estava morto há muito tempo, só que ninguém percebia. Porque o que acontece de forma externa e agora se torna visível é apenas um fruto que é externado por uma semente que foi lançada, cresceu, criou força, frutificou de forma maligna e agora todo mundo vê. Mas por dentro, há muito tempo, que a Bíblia diz que ela ouviu, ela viu, ela desejou, ela pegou e ela comeu. Então tudo começa com um prestado ouvido. E às vezes, quantas pessoas que não tem mais aquele fervor, não tem mais aquela graça, não tem mais aquela alegria, porque Satanás só precisou pegar seus ouvidos. E eu sou bem claro quando eu digo, e vou continuar dizendo, vocês que estão aqui nessa campanha, vocês que estão envolvidos com o ministério, vocês que estão envolvidos com essa casa, com o pastor João Caetano, sua família, vocês têm que se blindar muito daquilo que Satanás vai tentar pegar a cabeça de vocês. Vocês têm que se blindar muito, porque Satanás vai querer que vocês vejam aquilo que não procede, e através disso a visão espiritual de vocês vai se tornando opaca. Então ela ouviu, ela viu, e agora ela deseja. E quando ela começa a desejar, a semente do adversário foi sendo gerada nela, e aquilo ali é criado uma concupiscência. E ela pega, e daqui a pouco ela come. E o prejuízo foi grande. E de Gênesis capítulo 3, até o último livro do Apocalipse, nós vamos observar quedas e prejuízos por causa da queda dos 5 sentidos. Quando você estuda a história de Noé, olha o que os filhos fizeram com ele depois. Quando você estuda a história de Sansão, olha o que aconteceu com Sansão por causa da queda dos sentidos. Quando você estuda a história de Davi, problema que ele teve por causa de uma queda dos sentidos. E esse problema perpetuou dentro da sua casa. Quando você estuda a história de tantos outros, você vai entender que tudo começou ouvir por ouvir na hora errada, ver o que não deveria ter visto, falar o que não deveria ter falado. Gente, quanto prejuízo, quanto julgo e quanta tragédia que é colheita de uma palavra liberada. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente libera. Porque eu preciso dizer, igreja, as palavras são espíritos. As palavras são espíritos liberados. O próprio Jesus testificando, ele diz, minha palavra é espírito e vida. Quando você fala, você está liberando espíritos para dominar o ambiente que você está inserido. E esses espíritos serão fortalecidos por aquilo que você mantém em dizer. E depois você colhe como frutos de palavras que você liberou precipitadamente. Pelo vazio do teu coração de não ter a Bíblia, não ter a palavra, você acaba liberando coisas que são espíritos e que vão reinar e que vão dominar o mundo espiritual da tua casa, do teu trabalho, da igreja, do teu ministério, da tua vida espiritual.
As palavras, elas norteiam o nosso ambiente. Agora, quem está cheio da palavra, vai falar da palavra. E essa palavra tem o poder de aniquilar todo o veneno da serpente. Essa palavra tem o poder de criar. Essa palavra tem o poder de trazer libertação e quebra de maldição e destruição de todos esses espíritos malignos que permeavam a sua atmosfera. É por isso que você tem que liberar a palavra. O Senhor Deus falou para Josué: você vai ser forte e próspero, guardando e falando dessa palavra. Josué, nós só podemos vencer as nossas batalhas espirituais, batalhas físicas, batalhas nas áreas que enfrentamos, quando a gente começa a fazer uso dessa palavra. Mas como você vai liberar a palavra se você não tem a palavra no seu coração, se você não tem a palavra na sua mente, se você não tem a palavra no seu espírito? Você não pode liberar a palavra. Por isso que Deus diz para Josué: você vai ser próspero, e eu vou andar contigo por onde quer que tu andares. Mas você só precisa meditar e não tirar da tua boca essa palavra. Essa palavra. Você não imagina um crente quando ouve uma falácia de Satanás, ele tem a palavra? É o que eu sempre digo. Quando Satanás, ele vem tentar jogar em você, e você está cheio da palavra, você só pode entornar o que você está cheio. Agora, se você anda em busca de ouvir aquilo para dar razão, algo do maligno que foi gerado dentro do seu coração, você vai ouvir. Mas ninguém pode encher quem já está cheio. Se você está cheio, o diabo pode sacudir você, ó. Você só entorna. Quanto mais cheio você está, que o diabo te sacode, você transborda a palavra. Agora, que rancor, que mágoa, que tristeza, que ressentimento é esse? É a noite que você tem que dar lugar, aleluia, e deixar, aleluia, Deus movimentar essas águas puras e limpas dentro de você. Satanás tem que entender que você não jorra o veneno dele, você jorra a palavra. Escuta o que eu vou te dizer. Ele só precisa pegar os teus sentidos. Ele só precisa entrar pela janela da sua alma. A janela da sua alma é os ouvidos e os olhos. E depois teu coração vai se contaminando. Aqui nós estamos falando sobre a queda do homem. O que resultou e por onde Satanás entrou. A brecha que foi dada para ele entrar. Que o problema não é que você fala, o problema é que você dá ouvido. Porque uma pergunta de Satanás foi o suficiente para Eva falar, mas antes de falar, ela ouviu. E antes dela ver, ela ouviu. Antes dela desejar, ela ouviu. Antes dela pecar, ela ouviu. E depois, ela comeu. E houve um problema muito sério. E a Bíblia, no decorrer do texto, nós temos mensagem aqui para um seminário, nós temos mensagem aqui para dias de campanha. Imagine só. Agora eles têm que se esconder. Pô, se esconder de Deus, rapaz. Toda pessoa que ela está com debilidade interna, ela começa a se distanciar. Isso é bíblico. Deus descia todo dia para estar com o homem, andava com o homem, passeava com o homem. E agora o homem está com uma queda interna, ele está com um problema interno, ele está com uma debilidade interna, ele falhou, ele errou, ele deu brecha, ele se distancia até se esconder de Deus. Não sai do ambiente sagrado, mas acha um lugar para se esconder. Ele foi expulso do ambiente sagrado. O Éden era um tipo do santo dos santos. Mas ele se esconde. E quando ele ouve a voz de Deus, ele teme. Ele teme, ele treme. Por que tu se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. E quem te mostrou a tua nudez?
Toda pessoa que vai se distanciando, ela vai lançar culpa. Ah, foi a mulher que tu me deu. Por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele é corrigido pelo profeta, ele não se distancia, ele se aproxima. O problema de Lúcifer sempre foi esse: colocar na cabeça de alguém, assim como ele tentou fazer: se tu comer, Deus não quer que você seja como ele, você vai ser como Deus. Ele tentou, lá em cima despencou. E agora aqui embaixo, no ápice da sua queda, ele tenta derrubar mais alguém. Ele consegue derrubar Adão e Eva. Ele consegue derrubar Eva e Adão. E eles estão escondidos. E Davi é considerado agora um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, diferente de Saul, quando é corrigido, fica irado. Davi é corrigido, ele se aproxima. A correção revela o que tem dentro. A correção revela quem é filho e quem é bastardo. A pressão revela que tipo de substância você tem, que tipo de ovo você é. Porque o ovo bom, no momento da pressão, ele multiplica e não incha. Crescer, saudável e multiplicar é diferente de inchaço. Então Davi, quando ele é corrigido, esse homem é você que pecou, ele se ajoelhou, ele se aproximou e disse: pequei. Não precisou muito. Acabe, no ápice dos seus desvários e desvios, foi corrigido pelo Micaías. E quando ele é corrigido pelo Micaías, ele manda jogar Micaías no cárcere. Prenda esse camarada aí quando eu voltar. Micaías já estava com o lado da cara ardendo, que tinha tomado um tapa na cara, como Jeremias pôs na cara. Ele estava no cárcere. E Acabe falou: quando eu voltar da guerra, eu quero trocar uma ideia. Olha o olho desse profeta aí. Que 400 profetiza que eu tenho promessa, que eu tenho sonho, que Deus vai me usar pra caramba, que eu vou vencer as minhas guerras. Vem um profeta e diz: tu sai e não volta. É que a gente quer ouvir: vai vitoriosa, vai vitorioso. Você é um escolhido, e a gente fica bobado porque Deus usou um vaso para a gente ali. E quantos vasos que traz na boca espírito de engano. E o Micaías vem, confronta 400 profetas que estavam debaixo de um espírito de mentira, e libera a palavra para o rei e diz: tu vai para a guerra e não volta. Então aprisione ele, que quando eu voltar eu troco uma ideia com ele. E vai ser brabo o negócio. Se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. E Acabe sai irado, gente. É bíblico. Deus dizendo que a correção revela quem é filho e quem não é filho. Porque pelo comportamento a gente demonstra para Deus se somos ou não somos. O comportamento sinaliza para Deus além da nossa falácia. Porque o mesmo diz na sua palavra: eu corrijo e exorto aquele que tenho por filho. Uma vez que aceite a minha correção, é meu filho. Quando não aceita a minha correção, não tem parte comigo, é bastardo. Então Adão, ele se esconde com Eva, e eles tentam pegar folha de figueira. É por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, amaldiçoou a figueira. Ele trouxe que tem um problema com essa figueira. Está amaldiçoada e ela seca. Eles pegam as folhas das figueiras e se escondem. Não adianta se esconder com coisa errada. Não adianta esconder atrás daquilo que o próprio Deus criou. Ele se esconde e a gente entende que Deus faz como faz perfeito. Estabelece sentença sobre todos que pecaram, porque Deus é assim. Ele estabelece sentença.
lança o homem para fora do jardim após estabelecer sentença. E as portas são fechadas, representando o véu que estava fechado, do lugar santo para o santo dos santos, que pode ser só aberto por ele. Ainda que o homem tente se aliançar com Deus, a aliança é sempre de Deus para com o homem. Mas ainda que não conseguimos, o nosso comportamento deve ser gritante para Deus se aliançar com a gente. Estou tornando a dizer comportamento. E o homem é lançado para fora do jardim. Agora observa, o homem que tinha presença, o homem que andava com Deus todo dia, o homem que ouvia a voz de Deus, o homem que dialogava com Deus, agora está fora do jardim para pisar em espinhos. Mas o problema maior, que o homem está agora ouvindo o que queria, vendo o que queria, desejando o que queria, pegando o que queria e comendo o que queria. Mas no Éden, ele ouvia a voz de Deus, à tarde ele via a Deus, ele desejava pela presença de Deus, oh glória. E o seu alimento era tudo aquilo que saía da boca do próprio Deus. Ali Adão se saciava. É por isso que Jesus não vai dizer, ele disse, quando Satanás está tentando e perturbando ele está sendo testado pelo Satanás. E Satanás manda para ele, transforma essa pedra em pães, se tu é o filho. Deus havia falado um dia antes que ele era o filho, ou seja, todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a tua vida, Satanás virá no dia seguinte para colocar dúvida naquilo que Deus falou. Mas aí, é você que tem que ter comportamento de quem creu ou quem não creu. Porque a palavra de Jesus para Satanás foi, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive daquilo que Adão comia lá no Éden, todo dia a presença de Deus e a palavra de Deus que supria o primeiro Adão. Então se o primeiro Adão em carne foi suprido pela presença e pela palavra que saía da boca de Deus, o segundo Adão, Jesus está falando sobre ele, incorruptível, impecável, também sou saciado pelo que o Pai me disse ontem. Esse é o meu filho amado, em que a minha alma tem prazer. E por que ele era o amado e a alma de Deus tinha prazer? Porque ele era o amado como forma resultante de um amor de João 3,16, que Deus amou de tal maneira que deu o amado, ele é o meu amado, para resgatar os de poucos valor. Então eu dou muito para resgatar os de pouco valor. João 3,16, ele amou de tal maneira que deu o seu filho amado. Ele é o meu filho amado, em que minha alma tem prazer. Prazer no quê? Na atitude, tem prazer na disposição pelo sacrifício de resgatar a humanidade. Então ele é o meu filho amado e a minha alma tem prazer nele, porque o ato, o comportamento de sacrifício que ele terá, vai resgatar a humanidade para a minha glória. Então esse é o meu filho amado. Então você está recebendo a palavra de Deus aqui, não é de hoje. Você está recebendo a palavra de Deus aqui, não é de hoje. Eu espero que você tenha os seus ouvidos blindados, seus olhos ungidos, seu coração blindado. Irmão, nós estamos no contexto coletivo, quando a gente fala de igreja, coletividade, muitas pessoas. Aqui dentro tem tudo. Aqui dentro também você pode ouvir tudo. Aqui dentro você pode ver tudo. Mas você tem presenciado aqui dentro. Você viu onde que Santa Ceia foi aquela? Que noite de quebrantamento. A palavra foi liberada. Onde vocês vão ver numa igreja uma palavra pregada como eu preguei ontem, pai falando com seus filhos, conceito exortativo, cajado, e vidas aceitar Jesus ainda? Tem igreja que está bajulando todo mundo o ano todo e ninguém se salva. Então a maior prova de amor é o compromisso com a tua alma. A
maior prova de amor não é dizer eu amo vocês, nem vocês falavam que me ama. É o nosso comportamento. É a seriedade, o compromisso com as coisas do Senhor. E o que vocês estão recebendo nessa igreja não é qualquer lugar que está recebendo, não é qualquer lugar que Deus está entregando. Deus nos escolheu para viver nesse tempo do fim aquilo que muita gente não poderá viver. Então levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Vigie. A gente vai orar e peça ao Pai Celestial que blinde a sua mente, seus ouvidos, seu coração. Se o diabo não conseguir entrar pelos seus ouvidos, porque às vezes o diabo vem com argumento de anjo, mas é demônio. Toda vez que o demônio quiser te pegar, vai usar alguém com uma carinha de que tenha dó de mim, palavras brandas e macias, eu sou a coitada, eu sou o coitado, eu estou passando a situação, e a carinha que vai fazer você ter dó, e daqui a pouco teu coração está ruim. Foi assim que Datã, Corá e Abirão fez no meio do povo de Moisés. Foi assim que Sambalá, Tobá e Gesem tentaram fazer no meio do povo de Neemias. Mas uma das minhas maiores orações que eu tenho pedido a Deus: cubra essa igreja com o teu sangue, Jesus. Então ore, para que você já começou bem, você tem que terminar bem. Vou liberar isso aqui. Você já começou bem. Ô glória, você tem que ir até o fim e terminar a sua história bem. Ô glória, não deixe que o tempo de relacionamento, de espera, de comunhão, tempo de interação com o santuário, contamine e estrague você. Começou bem? Vá até o fim. Termine essa história bem. Porque aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele começa e não é leviano para deixar terminar por si. Ele garante até o final. Então a mão dele está estendida, sustentando a tua casa, a tua família, nosso ministério, nossa igreja. Ô glória! E toda ferramenta preparada contra o que é de Deus não vai prosperar. Está cancelado. Não se esqueça, todo o prejuízo que a humanidade teve e a decadência dos últimos dias foi por causa da queda na audição, na visão, na língua. Que uma boca maldita pode gerar de prejuízo, que uma língua pode gerar de prejuízo no reino, o que uns ouvidos emprestados. Esse dia eu estava fazendo a live, ainda dizia na live, que o fofoqueiro só existe porque ele é nutrido. E ele é nutrido pelo ouvido de quem dá lugar. Porque se o fofoqueiro não tivesse um ouvido emprestado, ele ficaria desnutrido e ele morreria. Toda calúnia, toda conversa fiada é nutrida porque tem alguém que gosta de ouvir. Mas essa igreja está banhada pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Essa igreja está banhada pelo sangue de Jesus. Que Deus blinde você, blinde a tua casa, porque, presta atenção, se Satanás te pegar, como eu preguei aqui, o prejuízo maior não é para a igreja nem para mim, não. É você que vai acabar ficando de fora do jardim. Pegou ou não? Se Satanás pegar você, o prejuízo não é alheio, não é só a igreja. Você vai terminar pisando em espinhos e fora do jardim. E o que Deus tinha para te entregar com a facilidade do céu, tu vai ter que ralar muito para receber. Porque Adão já tinha tudo, mas fora do jardim, ele teve que buscar aquilo que Deus havia deixado para ele de graça no jardim. Por isso Israel dá volta, e dá volta, e dá volta, e dá volta, e não consegue pisar na terra que manava leite e mel, por causa da obstinação, da murmuração, da teimosia. Adão, por causa do jeito de fazer as coisas, dar ouvido, o que ele não podia dar nem Eva, eles foram parar lá fora, para colher aquilo que tinha muito dentro do jardim. Cuidado para você não ter que sacrificar, trabalhar, sofrer,
para colher aquilo que Deus já te entregou há muito tempo. Porque a volta é longa. Oh meu Deus, dá dó quando eu vejo pessoas voltando a estaca zero. Espiritualmente, moralmente, voltando a estaca zero. Não vê. Mas vamos orar a Deus hoje, que aquilo que talvez a palavra do pastor não consiga alcançar, que o Espírito de Deus faça, porque Ele é o dono da obra.